Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um assunto cujo título é Um Lugar Chamado Deserto. É um texto baseado no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 ao 11. A palavra deserto, ela tem vários significados. Inclusive a Bíblia traz alguns significados para a palavra deserto. Em algumas passagens, essa palavra é empregada de uma forma literal, ou seja, o local onde os judeus percorreram quando saíram do Egito e ali permaneceram por 40 anos, até que entraram na Terra Prometida. Essa é a palavra literal, aquilo que representa para nós a palavra deserto. Contudo, a maior frequência dessa palavra da Bíblia, ela aparece como se um sentido figurado, ou seja, ela não se refere à terra, ao local iníquo onde não existe água, onde não existe o sol, é muito forte, enfim, não é isso que aparece na Bíblia, na maioria das vezes, a palavra deserto. Como eu falei, ela aparece num sentido figurado, no sentido de provação, indicando provação para as pessoas, significando reflexão, dúvidas, a espera de bênçãos, ou ainda como tomar uma decisão. Enfim, são inúmeros os significados que essa palavra pode apresentar. Porém, a nossa reflexão nessa noite vai estar voltada para a vida do cristão. Um cristão que passa algum tempo no deserto enfrentando desafios. O que eu quero dizer é que para nós, nessa noite, a palavra deserto representa um período de vida, ou um período da vida de uma pessoa que verdadeiramente pode ser comparado com um deserto. Em outras palavras, é aquele período da vida que todo mundo já passou, que nada dá certo, que existem problemas em cima de problemas. É uma situação difícil de suportar. E esse tempo de passagem, principalmente para o cristão, é um tempo que ele passa pelo deserto. E é ali que, na maioria das vezes, nós aprendemos lições valiosas, lições com Deus, que com toda certeza transforma as nossas vidas. Então, é isso que nós vamos falar nessa noite. Essa passagem que o cristão tem pelo deserto em algum momento da sua vida, que muitas vezes acham como um tempo difícil, e realmente é difícil, mas é um tempo de aprendizagem. Assim como o inimigo investiu contra Cristo, Cristo Jesus foi tentado por 40 dias e 40 noites no deserto. O diabo tentou persuadi-lo de todas as formas para que ele viesse a fazer a vontade do encardido. Da mesma forma que ele tentou a Cristo, ele também tenta o cristão. Ele tenta o povo cristão com uma única intenção:
afastar o cristão dos caminhos de Deus. Ele sabe que nessa época, na época em que o cristão está passando pelo deserto, ele está vulnerável. Ele é mais fácil de ser atacado, de ser tirado dos caminhos de Deus. E para isso, ele usa de todas as artimanhas possíveis. Ele oferece luxúrias, ele oferece riquezas, ele oferece promessas vazias. E aquele que se seduz por essas promessas, com toda certeza, ele vai conseguir fazer com que haja uma separação entre Deus e esse cristão, e essa pessoa que estava nos caminhos de Deus. Se nós atentarmos para essa passagem bíblica, nós podemos constatar que as investidas do inimigo não tiveram sucesso com Cristo Jesus. Pelo contrário, ele foi repreendido por Cristo. Ele foi repreendido com autoridade, com austeridade. Olha o que Cristo falou para ele: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Não são palavras minhas, são palavras de Cristo, que está registrado no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 10. Nós somos filhos de Deus. E como filhos do Deus vivo, assim como Jesus foi testado, não havia necessidade de ser testado. Mas Deus permitiu essa tentação, permitiu ser testado, para servir como exemplo para nós. Sim, Cristo foi tentado, está registrado na Bíblia Sagrada essa passagem, para que isso sirva como exemplo para nós. Para que a gente possa ser cientificado de que ninguém chegará à terra prometida sem passar pelo deserto. Então todos nós, cada ser humano, cada cristão, todo dia tem que matar um gigante. Nós somos testados. Sim, nós somos testados, sim. Para que a gente saiba que obrigatoriamente todos nós que nos chamamos de cristãos, que nos intitulamos de cristãos, vamos ser testados, sim. Vamos passar pelo deserto, sim. Porque o deserto, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um lugar de sofrimento, embora possa sofrer, mas é um lugar de provação. É um lugar que a gente vai ser aprovado por Deus. E ao passar por essa situação, pode ter certeza que vai fazer com que as coisas possam melhorar e que vai haver mudanças. E quando nós olharmos para trás, nós não vamos acreditar que nós passamos por aquilo, que nós tivemos forças para passar por aquilo. Então, irmãos, nós temos um inimigo comum. Um inimigo que ele quer adoração para ele. Ele quer ser exclusivo. Ele quer que nós tiramos a adoração que é exclusiva de Deus e passamos para Ele. Passamos a adorar a Ele.
ele é inteligente. Ele sabe que qualquer momento de fraqueza da nossa vida, qualquer passo em falso da nossa parte, vai ser suficiente para derrubar a estrutura e os alicerces da grande obra iniciada por Deus em nossa vida. Portanto, irmãos, diante desse fato, não podemos temer o deserto. Não. Nós devemos sim tomar como parâmetro para a nossa vida. Tirar dessas lições para que a gente possa ser melhor. O deserto é o lugar onde o nosso inimigo pode ser derrotado. Assim como Cristo derrotou ele lá no deserto, que ele teve de retirar da frente de Cristo, nós também podemos derrotá-lo e fazer com que ele entre em debandada, que ele seja envergonhado. Sim. Nós devemos mostrar para ele nessas horas que nós estamos firmes na promessa, que nós acreditamos, que nós confiamos em Deus, que o nosso relacionamento com Deus é fortificado. Somente em Deus é que nós podemos fazer essa diferença. Nas horas de angústias, nas horas de tristezas, nas horas de pesar, nas horas que nada parece dar certo, é nessa hora que nós devemos agarrar mais forte as mãos de Deus e falar para Ele que nós confiamos nele e que essa tribulação é passageira e que Ele vai nos tirar dessa enrascada, desse buraco que nós nos colocamos. Sabe, irmãos, é verdade que no deserto nós estamos fragilizados. Sim. Diante das intempéries da vida, todo ser humano perde um pouquinho da fé, perde um pouquinho da esperança, perde um pouco da confiança. Mas nós não podemos confiar em nós mesmos. Não. A nossa confiança deve estar em Deus e não naquilo que nós podemos fazer. Essa fragilidade jamais pode ser uma desculpa. Ah, pequei porque estava frágil, pequei porque estava doente, errei o alvo porque estava despercebido, fragilizado. Isso não pode ser desculpa. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos estar a cada momento com os nossos olhos voltados para o nosso alvo. Um alvo que se chama Cristo Jesus. Se nós estamos com Ele, se nosso alvo está nele, nada, ninguém pode nos separar desse amor. O amor de Deus, o amor de Cristo por cada um de nós. Então, irmãos, nós não podemos deixar que ilusões, que miragens, que falsas promessas
que falsas esperanças nos desviem do único, nos desviem do alvo, que é o único que pode resolver nossos problemas. Precisamos vencer todas as tentações. Nós não devemos temer o diabo. Nós não devemos temer o homem que pode nos fazer mal. Nós devemos temer somente a Deus, que é capaz e tem poder para nos condenar. Essa vida é passageira. Nós somos peregrinos nessa terra. A verdadeira vida é a que vem, é o futuro. Nós só temos dois destinos. Não existe um terceiro destino. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo. Se somos de Deus, nós vamos viver eternamente com Ele, em paz, em alegria, em harmonia, em santidade, uma vida eterna com Ele no céu. Mas se nós não somos dele, só temos o outro Senhor, que é o diabo. Um ser que nos odeia, um ser que não quer o nosso bem, e que nós vamos pagar as consequências de todos os nossos erros lá no inferno. Sim, no lago de fogo, por toda a eternidade. Então, irmãos, nós temos uma vida nessa terra. Nós vamos um dia passar pelo deserto. E ao passar pelo deserto, essa passagem deve ser encarada por nós como algo negativo. Negativo para Satanás, mas positivo para nós. Porque passar pelo deserto é algo positivo. É onde nós vamos aprender. É onde nós vamos ser aprovados. O deserto, para o cristão, representa um lugar de ocasião. Sim, ocasião. Onde nós vamos ser provados com um único objetivo, irmãos. O único objetivo é de ser aperfeiçoado. Aperfeiçoado para a obra de Deus. Uma obra que nós vamos realizar nessa terra. Porque uma coisa eu aprendi. Deus te dá um trabalho. Mas antes de colocar no campo para trabalhar, Ele vai te dar também assistência para que você possa aprender aquilo que você vai fazer. Então, irmãos, para nós o deserto é algo positivo. É algo que indica a nossa dependência de Deus. Uma dependência para que nós possamos viver e sobreviver nesse mundo hostil. Como cristão, nós não somos bem vistos pela população mundial. A maioria do povo está perdida. E aquilo que está neles não gosta daquilo que está em nós. Então é no deserto que Deus pode demonstrar o seu poder.
Ele pode demonstrar a sua presença protetora. É no deserto que ele pode manifestar seu poder criativo, o seu amor pelo ser humano. Que uma coisa é certa: Deus te ama, Deus me ama, Deus ama todas as pessoas. Mas Ele também é justiça. Embora Ele ama o pecador, muitas vezes Ele não pode, e na maioria das vezes eu diria, Ele não pode fazer nada pelo pecador. Porque o pecado é uma barreira entre o homem e Deus. Sim, irmãos. Embora Ele ame o pecador, Ele fica impedido pela sua justiça de realizar algo pelo pecador. É verdade, irmãos, que nem todos passam pelo deserto. Muitas vezes essa passagem é despercebida. Mas passar pelo deserto não quer dizer que você está apto para seguir adiante. Porque assim como você pode ser aprovado nessa passagem, você também pode ser reprovado, sim. Pode ser reprovado. Sabe por quê, irmãos? E não é culpa de Deus, não. A culpa é só nossa. Porque só é vitorioso aquele que está disposto a mudar. Mudar sua vida. E não é apenas numa área, não. É em todas as áreas. Muito embora todas as circunstâncias dos desertos sejam adversas, então é importante um lugar à primeira vista infértil. Então nos parece, quando passamos pelo deserto, que tudo é infértil, que ali aquele lugar é um terreno horrível. Não, ledo engano. O deserto é um terreno muito fértil. O deserto é um lugar de princípios. É um lugar propício para que possa se derrubar todas as barreiras espirituais que possam nos separar de Deus. Sim, o deserto é esse lugar. Ele é propício, ele é certo, é correto e é capaz ali derrubar todas as barreiras que separam o homem do seu Criador. Olha o que Isaías falou, o profeta Isaías. Ele disse que todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Palavras de Isaías, capítulo 40, versículo 4. João Batista pregou arrependimento. Sim. Ele pregou arrependimento para tornar o deserto dos nossos corações
em um lugar frutífero. Paulo reforçou esse pensamento. Ele afirmou que para servir o Senhor é preciso estar disposto. Sim. Nós precisamos estar dispostos a passar por tribulações. É preciso que a gente coloque o nosso próximo acima da nossa própria vida. É preciso que nós colocamos o reino de Deus acima de qualquer coisa. Então, irmãos, como eu falei, nem todos que passam pelo deserto são aprovados. Alguns são reprovados. E esses que são reprovados, eles não podem seguir adiante. Eles só poderão seguir adiante quando eles forem aprovados. Mas ser reprovado no deserto quer dizer que a gente precisa começar de novo. Ver onde nós erramos, pedir perdão, arrependimento verdadeiro e começar de novo. É verdade que no deserto nós somos provados. Mas uma coisa é certa: todos aqueles que acreditam na palavra de Deus sairá vencedor. Sim. Todos que acreditam na palavra de Deus vai sair vencedor. Ele não vai cair em nenhuma tentação do inimigo. Está escrito, irmãos, que Deus vai derramar água na terra sedenta e torrentes de água na terra seca. E vai além, irmãos. Ele vai derramar do seu espírito sobre a sua prole e bênçãos sobre os seus descendentes. Não sou eu que digo, não. Está escrito na palavra de Deus, lá em Isaías 44, versículo 3. Essas bênçãos, irmãos, estão disponíveis somente em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, o outro Consolador que Cristo falou que enviaria e enviou. Então o deserto é um lugar de aprendizado. É um lugar onde nós podemos aprender a produzir cada vez mais o fruto apropriado. É nossa missão transformar a aridez do deserto em um jardim de bênçãos. Embora o deserto seja um lugar de prova, é também um lugar de libertação. Lá no deserto, o povo hebreu foi provado. E dos mais 600 mil que atravessaram o deserto, apenas 2 entraram na terra prometida. 600 mil. Somente 2 foi aprovado. Esse fato é uma estatística, né? Deve ser tomado como lição. Nós não podemos retroceder jamais. Nós devemos esquecer as coisas que ficaram para trás e olhar novamente para a frente. Olhar para o nosso alvo, Cristo Jesus.
lembrando que nosso sustento, nossa vida, depende de Deus. Que nas coisas que nós confiamos, falam. Elas falam, sim. Mas Deus é poderoso e Ele nunca vai falhar. E Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, irmãos, nós temos de depender dEle e descansar em Deus, que todas as coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Amém.